O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que está nos assistindo aí em casa. Nós vamos ter a ministração da aula e atendendo a pedidos de pessoas. Pastor, fale um pouco sobre essa questão de Estado e igreja. Então, vou suspender a exposição de Gênesis para a gente tratar desse assunto. Principalmente hoje é um dia especial de eleição. Então, a exposição que eu vou fazer aqui, eu já a escrevi, e vai ser publicado um livretinho para que todos possam estar instruídos sobre esse assunto. Então, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Versos 17 a 22. Esse vai ser o texto básico. O tema da nossa aula é César e a Igreja. Uma visão bíblica sobre o relacionamento entre Estado e Igreja. Tá certo? É bom a gente entender esse assunto. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? César aqui é o imperador romano. É o Império Romano. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie, inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. Esse versículo 21, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus está reconhecendo a autoridade do Estado. Certo? E, ao mesmo tempo, está reconhecendo a autoridade de Deus e da igreja. Agora, nesse período de pandemia, muitas igrejas foram fechadas no mundo todo. E voltou-se a essa discussão até que ponto o Estado tem poder sobre a igreja. Lá nos Estados Unidos o bicho pegou lá, né? Porque são 50 estados e cada estado tem uma legislação independente. Por exemplo, o Dr. John MacArthur, lá na Califórnia, ele peitou o Estado. E ele não fechou a igreja na pandemia. Porque ele entendia que era uma interferência do Estado no culto. Mas eu quero colocar para vocês o primeiro pilar dessa doutrina, que nós precisamos entender. E o primeiro pilar dessa doutrina é que toda autoridade que existe pertence a Deus. A autoridade do Estado é derivada de Deus, a autoridade da igreja é derivada de Deus. Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você entendeu o que nós lemos hoje no culto em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, quando fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, versículo 16, diz assim, Colossenses 1,16: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as
Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que Deus, ele é o rei de todas as nações. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por que os homens perguntam: onde está o seu Deus? E a resposta é: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos dar um pulinho, por favor, lá no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versos 20 a 22. Vamos ler juntos? Daniel 2, de 20 a 22. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, é bom você entender. Deus remove reis e estabelece reis. A rainha da Inglaterra pegou Covid, mas não morreu. Foi morrer há 15 dias atrás, né? Porque é Deus que dá a vida e tira a vida. Então, se você não crê nisso, meu irmão, você não vai entender esse assunto. Deus é soberano. Certo? Deus já sabe quem vai ser o futuro presidente do Brasil, governador do estado. Ele sabe tudo. Certo? É ele que põe e que tira. E ele põe governantes ruins para julgar a terra. Quando o povo teme a Deus, Deus manda bons governantes. Tá certo? Se você estudar o livro dos reis no Antigo Testamento, os reis do reino norte, nenhum prestou. Só era rei ruim. O rei do sul não. Nós temos uns 3 ou 4 que foram bonzinhos. Mas era Deus que põe. E é Deus que tira. Veja que em Daniel capítulo 2, versículo 47. O que diz aí? Disse, 2,47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar esse mistério. Então é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Veja bem, no capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor fez uma imagem. Veja lá, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E aí ele baixa um decreto. Ele é rei. Ele diz: todo mundo agora tem que o quê? Adorar essa imagem. Como na época dos imperadores romanos, existia um templo que cultuava os imperadores. Os imperadores, eles eram tidos como deuses, senhores. Por isso que quando os cristãos foram perseguidos, eles diziam: César não é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, não César.
Porque toda autoridade procede de Deus. Ele é o Rei Supremo. Veja, por favor, que nesse capítulo 3, veja lá no versículo 16, por favor. Daniel 3,16. O que é que diz? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, olha, esse é crente raiz mesmo, daqui de Pinheiros. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí pegaram os jovens e jogaram na fornalha. O que aconteceu? Nada. Jesus estava lá com eles. Aí vem no capítulo 4, sabe o que Deus manda? Veja no capítulo 4. Nabucodonosor ficou doido. Mas doido, piradinho mesmo. O rei Nabucodonosor, ele se achou maior do que Deus. Como tem governante que pensa que é Deus, né? Aquele baixinho lá da Coreia, ele pensa que é Deus. O Putin. Tem governante que eles se colocam como se... Nabucodonosor, meu irmão, foi mandado para ele uma doença. E versículo 25 do capítulo 4: serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, vai comer capim, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ficou doido. Ele teve aquilo que os psiquiatras chamam de síndrome de lobisomem. Cresceu as unhas. Quem já viu o filme de lobisomem aqui? Naquela novela Roque Santeiro, tinha um homem que virava lobisomem. Você não é desse tempo não, né? Era Roque Santeiro que tinha o lobisomem lá. Dava meia-noite, o cara virava lobisomem. Virou lobisomem, foi comer capim. O rei da Babilônia. Então eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos, por favor, lá para o Novo Testamento. Dê uma olhadinha, por favor, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Leia o versículo 10, para a gente entender o 11. O que é que diz aí? Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, você está na minha mão, eu tenho poder. Sabe o que Jesus respondeu? Veja a resposta de Jesus, versículo 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse o quê? Dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, a autoridade que Pilatos tinha como governador para julgar o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor, foi lhe dado. Agora vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
Vocês estão me entendendo? Está lógica a aula ou não? Vamos para Atos capítulo 4. Não tinha eleição na época para imperador. Como também não tem para ser a rainha da Inglaterra ou o rei da Inglaterra, nos sistemas de monarquias. Não importa o sistema de governo. Se é democracia, se é monarquia, se é ditadura. Deus é quem põe e Deus é quem tira. Atos capítulo 4. A igreja em oração. A partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Lê comigo, versículo 27 e 28. O que é que diz? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Irmãos, o povo simples da igreja lá, que não tinha Bíblia impressa, não tinha nada, faz uma interpretação da história, do fato político, do fato histórico da morte de Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade do teu santo servo, o qual ungiste Herodes, um bandido, Pôncio Pilatos, outro bandido, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Predeterminaram. Sabe por que Deus manda governante ruim também? Porque o povinho ruim esse povo brasileiro também, viu? Sem vergonha. Mas agora nós temos que orar para mudar tudo. Ter consciência e olhar para a história nessa perspectiva, que toda autoridade pertence a Deus. Ah, pastor, mas o rei é muito ruim. Mas você merece. Deus está lhe dando um rei ruim mesmo, que é para você aprender. Então, o primeiro ponto do estudo é: Deus reina o quê? Soberanamente. Toda autoridade procede dele. Aí o que Deus fez? Deus deu o poder da espada para o Estado. E Deus dá o poder, a autoridade espiritual para a igreja. Por isso que quem planta a igreja e ganha alma para Jesus não é o Estado. É a igreja. A igreja tem autoridade para dizer para aquela pessoa que crê: os teus pecados estão o quê? Perdoados. O Estado não pode fazer isso. O Estado pode perdoar seus impostos, dar uma anistia para você, que eu acho muito difícil. Mas, então são esferas de autoridade, que são completamente o quê? Diferentes. Pastor Arival, o senhor quer ser prefeito, vereador, governador? Quero não. Deus me chamou para ser pastor. Aí tem uns vereadores: pastor, você não quer um título de cidadão paulistano? Quero não. Sou cidadão do céu. Não quero puxar saco de político, não. Nós plantamos igreja sem pedir terreno para prefeito, para vereador, para nada. Compra, constrói o templo e não damos o púlpito para político. São esferas o quê? Separadas. Pastor, o crente pode se envolver com política? Pode, se você tem vocação. Temos irmãos aqui que vão se candidatar. Mas eu quero só que vocês façam essa distinção que está na Bíblia.
Vamos ver, por exemplo, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. Versículo 19, ó poder da chave aí. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado dos céus. O que desligares na terra terá sido ligado nos céus. O que é que significa isso? Poder das chaves. Significa que a igreja, ela tem a autoridade, através da pregação do evangelho, de fazer com que as pessoas possam ser salvas por Deus. Não é a igreja que salva. A salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo. E esse Cristo, para você o conhecer, você precisa que o próprio Deus o revele através da conversão. Vocês estão entendendo ou não? Poder da chave, dar-te a chave. Não é para Pedro não, tá? É para a igreja. Aqui, a gente aprende algumas coisas. Veja que Jesus, no versículo 18, pela primeira vez ele usa a expressão: edificarei a minha igreja. Que igreja é essa aí, gente? Assembleia de Deus? Presbiteriana? Que igreja é essa? Igreja quadrangular? A igreja do RTT? Que igreja é essa que ele edifica? Hein? Ele está falando de igreja, que é a palavra eclesia. Gente, pessoas. Eu edifico a minha igreja. A minha igreja significa todos os crentes que foram eleitos por Deus em todo o percurso da história, de Gênesis a Apocalipse. É o número completo dos eleitos. Tá certo? Então, igreja aqui não é prédio. Jesus não é construtor. Está falando de templo. Aliás, ele disse para o templo de Jerusalém, né? Em 3 dias esse templo será o quê? Destruído. E eu edificarei em 3 dias. O pessoal estava pensando no templo físico. Jesus Cristo estava pensando no templo o quê? Igreja. Porque no dia que ele ressuscitou, ele justificou toda a sua igreja. Os crentes do Antigo Testamento foram salvos. Os crentes até Apocalipse já estão salvos em Cristo Jesus. O bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas. Então a nossa esfera de autoridade é espiritual. Certo? Só a igreja pode dizer para um endemoniado: sai em nome de Jesus. Essa autoridade é de quem? Da igreja. E da igreja, todo crente. Eu não, pastor Arival, não tenho mais autoridade espiritual que você, não. Eu tenho mais responsabilidade. Mas autoridade? Qualquer crente. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habitou nos apóstolos. A nossa fé não é uma fé de segunda mão, não. É a mesma, a fé que Deus deu aos eleitos. A minha fé é a mesma fé de Abraão, de Isaac, de Jacó. A nossa fé. Jesus é quem constrói a igreja. Jesus constrói a igreja para ele. Ele diz: é a minha igreja.
A minha, pronome possessivo, minha igreja. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus constrói a igreja sobre a pedra que é Ele. Jesus constrói a sua igreja e a sua igreja ela é invencível. O poder de Satanás jamais poderá destruir a igreja. Não tem perseguição, não tem decreto governamental, pode inventar o que quiser enquanto a igreja é vitoriosa. Ela pertence ao Cristo vitorioso. Então não fica com medo de Supremo Tribunal, não sei o quê, papapá. Qualquer lei que for contrário aos meus princípios de fé, eu não vou cumprir. Tá certo? E aí, pronto. Vocês vão visitar lá no Cadeão de Pinheiros, levam uma carteira de cigarro e uma Bíblia para eu ler. Assim, como é que vão fazer? Ah, pastor, só tem que casar pessoas. Não vou casar. Não vou. Ah, mas agora é lei. Não é lei, não. É contra a minha consciência. É contra a palavra de Deus. Por que que Satanás, ele se infiltrou nas áreas de influência da sociedade? Área de comunicação, área de divertimento. Satanás hoje está nas universidades, está no plenário das assembleias constituintes, para fazer leis, para perseguir a igreja, para destruir a igreja. Mas a igreja é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus diz assim, ó, toda a autoridade me foi dada. Portanto, o quê? Ide, fazei discípulos de todas as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diz que é por imersão, por aspersão. Serve qualquer um. E você não batiza no nome da igreja, você não batiza no nome, seu nome, você batiza em nome do Pai, do Filho e do... Porque quem converteu foi o Espírito Santo, e aquelas almas convertidas são de Jesus, porque elas foram compradas pelo precioso sangue de Jesus. Tá certo? Então fica tranquilo. Essa semana semana passada morreu o irmão André, o contrabandista de Deus. É uma história linda para você aprender, estudar. Certo? Tem o nosso irmão pastor Vacílios, que até 2 anos atrás ele trabalhou no Oriente Médio, treinando. A gente trazia os professores, os missionários, dava o treinamento em árabe e devolvia para lá. E ele, coitado, ele tinha 2 passaportes para entrar. Ele era egípcio, né? Não, ele era grego, ele era brasileiro. E uma vez ele levou, não sei para onde é que ele estava indo, e ele levou uma mala cheia de material para a evangelização de crianças. E aí foram passar na alfândega. Levaram ele para uma salinha, prenderam o homem. E ele conta essa história. De repente apareceu um homem fardado e diz: não pode liberar ele. Aí ele foi liberado. Depois ele procurou essa autoridade, sumiu. Era um anjo. Você não acredita nisso, não? Ninguém pode deter o avanço da igreja. Certo? Lembra que quando Pedro foi, Pedro andava armado, tá? Tem crente que não anda armado, mas Pedro, após Pedro. Eu não gosto de arma, não vou andar armado, mas Pedro andava. Quando Jesus foi preso, ele pegou a espada dele, ele deu na cabeça. O cara fez assim, pegou na orelha, mas ele deu na cabeça.
Fica pensando que ele faz, dá licença, tirar. Não. Ele deu na moleira do caboclo. Foi o último milagre que Jesus fez, né? Pegou lá e colou a orelha do cara e disse, rapaz, se eu quisesse ir pela força, eu pediria aos anjos, desceria aqui. Vocês estão entendendo ou não? Nós estamos debaixo da autoridade do poder de Jesus. Os anjos estão ao nosso redor para nos defender. Os exércitos. Disse Deus, darei ordem aos meus anjos a teu respeito. O pessoal está brincando. Eu estou com medo do exército chinês. Um anjo só derruba tudo aquele chinesinho. Só um. Não precisa nem ser serafim, querubim. Aquele que foi lá e matou num dia só 90 mil pessoas. Quando Senaqueribe ameaçou Josafá. Só foi um anjo. Então, irmãos, veja, Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21 a 23. Diz assim. 20, 21 a 23. O que diz aí? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus já ressuscitado. Pai, seja... Assim como o Pai me enviou, eu também vos... Veja bem, o nosso envio é igual ao envio de Jesus. Nós estamos na mesma obra. A obra que nós estamos fazendo é a continuação daquilo que Jesus fez. Ele disse, Senhor, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que tu me enviaste. Agora, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da encarnação. E a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora veja aí, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora veja o versículo 23, que é a autoridade espiritual, poder das chaves que Jesus dá à igreja. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se nos retiverdes, são o quê? Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui. Quando você prega o evangelho e o sujeito crê em Jesus, você tem autoridade para dizer, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Hoje houve salvação nessa casa. Não é você que perdoa, tá? O poder da chave significa autoridade para você falar em nome de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que é a palavra de Deus. Lembra quando Pedro não queria ir para a casa de Cornélio? Deus teve que mandar anjo policial para levar Pedro da casa de Cornélio. Quando ele está pregando, Deus derrama o Espírito Santo. O povo todo se converte. E ele diz, agora quem sou eu para recusar batizar essa turma? Tem que batizar. Lembra de Jonas? Que não queria que ninguém se convertesse. Cara enfesado, profeta mal-humorado. Pregou um sermão ruim para o povo não se converter. Deus converteu a cidade inteira. Então você tem chance ainda de pregar. Prega, que Deus, se Deus usou Jonas, vai usar você. Não é assim? Nunca na história do mundo, da história da igreja, houve um sermão tão ruim, com tantas conversões, como o sermão de Jonas. Porque quando Deus quer, Deus faz. Deus faz. Então, gente, essa é a autoridade da igreja. Por isso que Paulo, veja lá, em 1 Coríntios, capítulo 6. Paulo, os irmãos estão brigando na igreja. Briga de irmão na igreja, quem tem que resolver é quem?
a liderança da igreja. Não é a polícia. Porque são esferas espirituais diferentes. O adultério no Estado pode não ser pecado, o aborto pode não ser pecado, mas aqui dentro da igreja, na esfera da igreja, é pecado. E o pecado tem que ser o quê? Combatido. Veja o que é que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se-me algum de vós, tendo questão contra o outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, o que acontece aqui na igreja, diante do juízo final, são coisas o quê? Mínimas. Problema de sexo, dinheiro e cachaça vai ter até Jesus voltar. Porque a igreja, ela está liberta do pecado, mas ela não está liberta da presença do pecado. É aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Agora, estão entendendo aqui? Assunto de igreja é de esfera o quê? Espiritual. Então não adianta você, quando o conselho for disciplinar um irmão, um membro, o propósito da disciplina é gerar o arrependimento. E se o cara é crente mesmo, caiu em pecado, e ele é disciplinado, ele não fica revoltado, não vai fumar maconha, nem vai dizer que é desigrejado, não, ele se quebranta. Ele se quebranta. Porque a disciplina é um ato de amor. Vocês estão entendendo? Está lá em Hebreus. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Se nós fôssemos bastardos, Ele não nos disciplinaria. Agora, essa disciplina está na esfera da autoridade o quê? Espiritual, não do governo. Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo 13. Veja, por favor. O que diz aí a partir do versículo 1? Todo homem esteja sujeito às... Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele o quê? Instituídas. Então veja bem. Deus formou a igreja e deu à igreja o poder das chaves, a autoridade espiritual. Mas agora, cria-se o Estado, para que haja a convivência social e um Estado de direito, com leis, com punições. Veja que o poder, veja aí, versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Versículo 4, lê comigo. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz o que há, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o quê? O mal. Então, o Estado recebe de Deus, o magistrado civil recebe de Deus, a autoridade da espada. O que significa isso? Ele vai usar a força policial, as leis, para proteger os que fazem o bem e para punir aqueles que fazem o quê? O mal. Agora, se você não deve nada, você não está escondendo nada, você não precisa temer a autoridade. Vocês estão entendendo, gente? São esferas de autoridade o quê? Diferentes.
diferentes. Se essa autoridade da espada, ela vem interferir na igreja, ela está invadindo uma jurisdição que não é dela. E os nossos reformadores, eles sempre defenderam, biblicamente falando, Deus, quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando você paga tributo a César, quando você dá uma oferta na igreja, é outro departamento. Certo? Na igreja você não paga imposto. Dízimo não é imposto. Dízimo é reconhecimento de que Deus, Ele é o nosso supridor. Tá certo? E um ato de fidelidade para você sustentar a obra de Deus. Porque nós temos autoridade espiritual. Mas nós precisamos dos recursos materiais enquanto nós estivermos aqui para fazer a obra. Veja bem, rapidamente, só para você ter um esboço, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Primeiro, é um mandamento, esteja sujeito, é um imperativo. Então tem que respeitar a autoridade. Só um exemplo. Um exemplo assim, né? Se o presidente Bolsonaro chegasse aqui, ele é o presidente ou não é? A gente podia chamar ele aqui e fazer uma oração por ele e pela família dele. A gente respeita ele como autoridade. Podia ser a Dilma, podia ser o Lula, podia ser quem for. A autoridade. Isso é uma coisa. Outra coisa, ele vir para aqui para pedir voto para ser... Isso não é autoridade. Então você tem que tratar bem as autoridades constituídas. Tem que estar sujeito às autoridades. Segunda coisa, é um mandamento para todos, todo homem. Você sabe que no Brasil a lei não é para todos, né? A lei é para os inimigos. Mas aqui a Bíblia está dizendo, todo homem tem, não existe ninguém imune à autoridade. Terceiro, é um mandamento incondicional. A expressão autoridades superiores não faz qualquer distinção entre bons ou maus governantes. Não importa o regime de governo, todos devem respeitar a autoridade constituída. Quais são os motivos que Paulo vai colocar aí para a gente obedecer esse mandamento? 5 razões. A primeira é que toda autoridade procede de Deus. Segundo, quem se opõe à autoridade, opõe-se o que? A Deus. Então tem que respeitar. A autoridade, terceiro lugar, é constituída para o nosso benefício. Se a autoridade ela está usando o cargo ou o poder para fazer o mal, ela será julgada por Deus, prestará contas a Deus. Vocês estão entendendo? Quarto lugar, nós temos que obedecer à autoridade por dever de consciência. O que é dever de consciência? Deus colocou em nós, bicho não tem, só nós temos consciência. Nós temos dentro de nós a lei do certo e do errado. Por isso que você pode chegar num povo transcultural, lá no meio da Amazônia, eles têm código de ética, porque existe a lei do certo e do errado. Você pode não concordar com a lei, mas a noção de certo e errado, isso está na nossa o quê? Consciência. Quinto lugar, nós devemos obedecer pela obrigação de pagar tributos. Isso aqui a gente não gosta, mas tem que pagar. Ah, pastor, estou pagando muito imposto de renda. Graças a Deus, você está ganhando bem, meu filho. Quanto mais você pagar, porque você está... Eu queria pagar muito. Sim, saiu o resultado da Mega Sena de ontem ou não? Alguém ganhou aí ou não? Você já errou jogando. Não vai errar agora e não entregando o dízimo, tá? Vamos lá. Veja, irmãos, no versículo 6, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus,
atendendo constantemente a esse serviço. Você imagine, quando a autoridade é justa e você paga tributos, você teria tudo, teria que ter educação, segurança. Não é isso? E Deus colocou a autoridade para isso. Se a autoridade é corrompida e faz mau uso dos recursos públicos, vão prestar conta a Deus. Certo? Agora, vamos dar um pulinho rapidamente lá em 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, já estou encerrando. Versículo 1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Versículo 2, o que diz? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Nós temos que orar pelas autoridades, o quê? Constituídas. Se você for para o texto lá de Tito 3:1, dá uma olhadinha lá rápida. O que diz Tito 3:1 aí, por favor? Lembra-lhes que se sujeitem aos quê? Às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Agora, vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 18 e 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 18 e 19. O que diz aí? Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Houve invasão aqui de autoridade? Houve. O que o diabo quer? Que a igreja pare de pregar o evangelho. Versículo 19. Vamos ler juntos? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos, nós não queremos não deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ameaçou, soltou. Depois lá no capítulo 31, 4:31, o que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Então, irmão, vamos buscar o poder do Espírito Santo e continuar pregando o evangelho. Então você tem o Rei soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem toda a autoridade. E dele emana a autoridade civil, a autoridade do Estado, e dele emana a autoridade da igreja. Ficou claro para vocês isso? Então vamos encerrar. Fica de pé aí para a gente fazer uma oração. Porque a gente tem que voltar, eu tenho que voltar umas 2 horas. Eu volto aqui em Pinheiros, correr lá e voltar. Volta direito, tá? Vocês vão ser presos, viu? Quem usar verde e amarelo hoje vai ser preso. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, que ela é clara, ela é límpida. Ela nos instrui, ó Deus, sobre as nossas obrigações como cidadão deste mundo e como cidadão celestial. Somos embaixadores de Cristo. Somos peregrinos e estrangeiros nessa terra.
Ajuda-nos a viver de forma coerente, de forma abençoadora. Intercedemos por essas eleições. O Senhor é quem tira e quem põe. Que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro. Tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação. E por amor do teu nome, o Senhor levante governantes que temam o teu nome e queiram o bem da população. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.